Sim, fiz esse ano. Então, você tinha até 30 de abril de 21 para declarar a saída definitiva do Brasil, que eu lembro que eu te falei que ela coincide, a última declaração de imposto de renda com a saída definitiva. Já está Então, sujeito a multazinha. está sujeita a multazinha de 165,70 inicial. Aí tem mais os critérios da Receita lá referente à contrapartida com o imposto de renda, o encontro de informações com o imposto de renda. E a declaração de imposto de renda é o seguinte: você fez a declaração sobre a sua movimentação do período, certo? E quando você faz a saída definitiva do Brasil, você tem que fazer a declaração de imposto de renda declarando todos os seus bens. Ainda há pouco eu dei o exemplo do fogão, do micro-ondas, do carro, da casa, porque todos os bens que você possui na época da saída definitiva, você tem que declarar na última declaração de imposto de renda. Então, você vai ter mais uma declaração para fazer ainda, além da saída definitiva. Então, mas essa declaração completa eu fiz com tudo que eu tinha. E faço todos os anos, inclusive. Eu não omito absolutamente aquela nada. declaração que você fez como se estivesse aqui no Brasil, né? Não é aquela Isso, declaração de saída. Lá na declaração de imposto de renda, se você recordar, você vai ver que tem lá declaração de ajuste do exercício, declaração de inventário, de espólio, e a declaração de saída definitiva do país na mesma declaração de imposto de renda. Então, Sim. é essa informação que você tem que passar em paralelo com a declaração de saída definitiva. Então, você declarou os seus bens, seu informe de rendimento, seu saldo bancário, se comprou um carro, se vendeu uma casa, seus investimentos, seus rendimentos, mas não declarou dentro do imposto de renda a saída definitiva, que essa vai em paralelo à declaração de saída definitiva. Tá. Seria como se fosse uma outra declaração. Isso. Uhum. Então, está faltando essa declaração e mais... No meu entendimento, está faltando duas, a de saída e a de imposto de renda declarando seus bens. Entendi. Legal. Então, se ninguém pergunta, eu pergunto de novo. Manda lá. Boa noite. Manda. Não, então, e vocês são contadores? Vocês fazem essas declarações? Eu sou contador, eu faço essas declarações, eu faço algumas, muitas vezes, inclusive. O Zé Maurício, ele é advogado, né? Ele dá o suporte jurídico para toda essa nossa operação. Aí, sim, como diz, né? A gente vive disso. Uhum. Porque eu vou ter que conversar mais com vocês, porque daí eu preciso ver como seriam os próximos anos, né? Essas declarações, porque assim, eu não quero ter dor de cabeça, né? Claro. Eu sei que o pessoal reclama de pagar imposto, dar um jeitinho aqui e ali e tal, mas eu gosto de deixar as coisas corretas. Perfeito. O teu ainda está recente, né? O teu ainda Sim, está tranquilo. fez, então não, tá tranquilo. Acho que imagino que seja bem tranquilo isso. E aí eu queria ver, deixar tudo absolutamente simples, porque há anos atrás eu já fui multado por erro da Receita, demorou 10 anos para eles me tirarem da fila, sabe? E, putz, depois você fica todo ano caindo na malha fina, por nada, né? Por erro deles, né? E aí eu ganhei a ação depois de 1000 anos, né? E assim, foi bastante difícil. Então, eu prefiro deixar tudo certinho. Mas como existem várias informações e elas são divergentes, eu falei, deixa eu ver isso depois. Aqui para o governo canadense eu percebi que é mais tranquilo, né? Eu não declarei as coisas que eu tenho no Brasil, mas eu tenho até a época da residência permanente para fazer isso, até a época da imigração para fazer isso, então eu fiquei mais tranquilo. Mas aí com o Brasil eu fico complicado, porque a fome do leão é complicada. E tem um tratado entre o Brasil e o Canadá que facilita muito a vida da saída definitiva dos brasileiros para o Canadá, né? Então, de repente, pode ter uma situação que possa até te beneficiar ou beneficiar qualquer um de vocês aí nesse sentido. Sim. Legal. Eu tenho aqui os dados de vocês, eu vou entrar em contato com vocês, então, porque eu acho bem bacana. E é até para a gente saber, para indicar pessoas, porque sempre está chegando gente aqui, a gente sempre está ajudando. E parabéns aí, Thelma, pela iniciativa, muito bacana. Esse é um problema recorrente, viu? Todo mundo que sai, são poucos que se preocupam com essas coisas. E o problema não é só para o pessoal que vai para o Canadá.
Eu agora mesmo tô vendo o caso de pessoas de Portugal, que inclusive tem negócios no Portugal e moram em Portugal e moram no Brasil. Então a gente está sempre meio antenado nessas situações aí. Tá certo. Boa noite, Zé João. Tudo Boa bem? noite. Tudo bom? É o Ian que está falando aqui de São Paulo. Yeah. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós estamos indo para o Canadá e nós vamos manter a casa aqui no Brasil, não vamos alugar a casa. E vamos receber o aluguel dessa casa na minha conta aqui do Brasil. Isso implica em alguma coisa? Eu posso receber esse aluguel na minha conta, na conta corrente? Eu tenho poupança aqui. Como é que funciona isso? Em tese, você não teria problema desde que você fizesse a declaração desse aluguel e tributasse, porque o aluguel tem, conforme o valor, ele tem o imposto de renda retido na fonte, né? A declaração de imposto de renda que você faz todos os anos, você tem que apontar essa tributação. Então, em tese, não teria problema nenhum, porque como a gente falou mais há pouco, você pode manter o teu CPF, você pode ter conta corrente, você pode ter todas as suas operações aqui no Brasil, desde que você declare aqui, e se porventura você for mandar esse dinheiro para lá, você declare lá. Por quê? Porque você pode simplesmente deixar esse dinheiro na tua conta pessoa, tua conta corrente aqui como rendimento, ou você pode usar esse dinheiro para ajudar algum familiar, você pode aplicar ele da forma que você entender. Como a gente falou no início, a única coisa que a Receita Federal quer é que você seja transparente com ela, da onde veio o dinheiro e para onde eu estou mandando o dinheiro. Okay, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, pessoal. Só mais uma perguntinha. Obrigado, viu, João, pelo esclarecimento. Com relação a declarar os bens dentro de casa, nós vamos acabar vendendo tudo aqui. A gente tem que fazer essa declaração mesmo, dizendo que vai vender tudo? Na verdade, assim, porque você vai vender tudo e você vai usar esse dinheiro. Desculpe, assim, não precisa responder, mas só para você ter como exemplo. Você vai usar o dinheiro para quê? Provavelmente para levar para o Canadá todo ou em parte. Então, você tem que declarar. Eu dei exemplo do micro-ondas, né? Mas então, você tem que declarar o micro-ondas, o saldo inicial, na última declaração do imposto de renda de bens, não das operações financeiras que você teve no ano anterior. Então, você tem que declarar esse micro-ondas como um saldo inicial, sei lá, R$600, explicar que por saída definitiva do Brasil, estou vendendo esse bem para juntar dinheiro, assim, exemplo hipotético, juntar dinheiro para comprar a passagem para o Canadá. E no saldo final, zero. Eu tenho que ter, assim, relacionado todos os meus bens. Por quê? Porque, como você falou, eu vou deixar a casa, mas eu vou deixar a casa só a casa vazia, quem locar vai imobiliar. Ou eu vou deixar a casa mobiliada. Porque, eventualmente, se amanhã ou depois você resolver voltar, como a outra moça que fez a pergunta agora há pouco, resolver voltar, você vai ter que abrir uma declaração de imposto de renda aqui no Brasil, dizendo exatamente o que você tem aqui. E o que você tem, você deixou, ou você trouxe de lá, ou trouxe o dinheiro e comprou aqui. Aquilo que a gente está falando várias vezes. Você pode fazer, desde que você seja extremamente transparente no que você está fazendo. Tá legal, João. Obrigado, eu tenho uma dúvida agora. Dificilmente a gente vê na declaração de imposto de renda as pessoas elas lançarem os utensílios, os bens móveis que guarnecem a residência, por exemplo. Aí. Ninguém faz isso. Tem uma outra maneira de se transformar, se ele vendeu tudo lá, por exemplo, apurou lá R$10.000, de lançar isso de uma outra maneira, para não ter que relacionar bem a bem? Sim, na verdade, é que assim, o exemplo, eu estou dando um exemplo, né, o que eu quis dizer com o exemplo do micro-ondas é o detalhe, entendeu? Claro, você vai dizer assim, um exemplo, receita oriunda de vendas de móveis e utensílios domésticos, receita oriunda de venda de veículos, receita oriunda de venda de qualquer coisa, entendeu? Só que eu dei o exemplo do micro-ondas em virtude do detalhamento que O nós temos que importante é o mostrar. montante, o valor ser lançado. Isso. Ok.
tenho uma dúvida. Ok, obrigado. Posso falar? Oi? Pode? Oi, é o Edson. Eu tô aqui no Canadá, tá? Minha dúvida é o seguinte, quando abri minha conta aqui no Canadá, no banco, eles pediram para eu preencher uma declaração de onde eu queria que fosse, parecia para mim ser o domicílio de arrecadação do imposto, onde eu queria que fosse arrecadado, no Canadá ou no Brasil. E aí eles informavam que, ao declarar que era no Canadá, eles entrariam em contato com o meu banco no Brasil para informar que meu imposto seria arrecadado aqui. Mesmo fazendo esse processo, eu preciso fazer minha declaração de saída definitiva do país? Eu entendo que sim. Se você não vai ter nada mais aqui, não teria por que você ter agora me fugiu a palavra. Mas assim, a partir do momento que você já está 12 meses fora do país, você já é um não residente no país. É a E se não definição tem legal. Exatamente, você já é um não residente. E se você já, inclusive, tem essa conta corrente aqui no Brasil e já foi no Canadá e já foi informado no Brasil que a sua tributação vai ser apenas lá, no meu entendimento, você teria que fazer a declaração, sim. Me parece entendi. que essa operação, essa comunicação que os bancos se fizeram, não substitui a comunicação e nem a declaração. Não. Tudo bem. Depois lei... eu tenho essa carta, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Vocês darem uma olhada. Sem dúvida ia ajudar. Deixa eu só esclarecer aqui uma situação. Essa informação que o Banco do Canadá passou para o Banco do Brasil, que a tributação vai ser apenas no Canadá, é em virtude desse tratado que existe entre os países de não dupla tributação. Isso. Porque senão você estaria pagando o seu imposto, via de regra, aqui no Brasil e igualmente no Canadá. Então, em virtude desse tratado entre os países, o Canadá informa que não, o Brasil não cobra mais, agora sou eu. Amanhã depois você volta para o Brasil e vem só para o Brasil. Isso, na carta eles mencionam esse tratado, inclusive, eu pesquisei para entender o que era e tal. Você vê que Legal. mesmo sem fazer as comunicações, as declarações, os governos já se conversaram, né? Quer dizer, o governo já sabe que você saiu. Você só não oficializou, né? É aquilo que nós falamos há pouco. Ele já sabe, você só precisa confessar. Entendi. Legal. Obrigado, galera. Mais alguma pergunta? Mais uma só. E como é que ficam os anos posteriores? Vamos supor, eu faço tudo que eu tenho que fazer agora, as declarações, o comunicado e tal. E nos anos seguintes, como é que fica? Eu tenho que fazer duas também? Tenho que ficar ratificando? Ou não, a vida que segue normalmente, eu só vou ter que fazer alguma mudança quando eu voltar para o país, dizendo que eu estou voltando? Exatamente. Você já faz o comunicado de saída definitiva no Brasil para te isentar da responsabilidade fiscal e tributária aqui. Aí a sua vida que segue lá. Eventualmente, você voltando para o Brasil, né? Obviamente, você vai ter que se declarar aqui no Brasil. Aí você volta a fazer aquilo que a gente falou um pouco vamos chamar assim, é uma declaração de abertura, de novo, porque daí você não seria a declaração você faz a declaração de saída do Brasil, declarando todos os seus bens. Quando você volta, você tem que declarar o que você deixou, eventualmente, o que você está comprando no momento e o que você está trazendo de lá. Né? E se você está comprando, de onde veio o dinheiro, se você trouxe, de onde você trouxe, se você deixou, você declarou na saída de bens, zerando lá, como eu dei o exemplo do micro-ondas, ou não. Agora estou recomprando micro-ondas, agora eu coloco ele ali de novo na minha cozinha. É basicamente isso. Tá, mas os anos seguintes, as declarações seguintes até eu voltar para o Brasil, elas são normais aí. Aí é só ter compromisso lá com o Canadá. Se não me engano, é o André que tem imóveis alugados aqui, alguma coisa assim, não é? Isso, sou eu que estou perguntando, o André mesmo. Ele continua com rendimentos aqui no Brasil, e esse rendimento vai para alguma conta e depois acho que é enviado para ele, não sei. Alguma coisa assim. É que não apareceu e se ele tem rendimentos aqui, como que ele faz com esses rendimentos daqui? Cai na faixa de isenção, fora de isenção? Como é que é? A faixa de isenção é referente ao valor do rendimento, né? Então, se ele tem declarado esse rendimento, aluguel, o rendimento da universidade, enfim, ele tem que continuar declarando. Então, nesse caso, a saída definitiva é só por conta de não residência mais no Brasil, mas ele tem que continuar declarando. Aí entra naquilo que a gente comentou no início.